Gente, quando a gente fala de dependência emocional, quando a gente fala, quando a gente fala de dependência emocional, nós estamos falando de uma síndrome que faz uma pessoa adulta acreditar que os responsáveis pela sua realidade, pela sua vida, são outras pessoas. Então, para o dependente emocional, se ele está triste, é porque alguém deixou ele triste. Se ele está angustiado, é porque alguém deixou ele angustiado. Da mesma forma, se ele ama uma pessoa, ele espera que a outra pessoa o ame exatamente da mesma forma, né? Ele coloca muitas expectativas no outro. O dependente emocional, ele faz isso. Por quê? Porque ele meio que depende desse outro para sentir que existe. Ou seja, o dependente emocional é uma pessoa carente. E essa carência faz ele acreditar que o outro sempre tem que estar lá. E sem o outro ele não existe. Ele depende desse outro para validar aquilo que ele é, aquilo que ele sente. Ele precisa desse outro quase que desesperadamente em sua vida. E em troca disso, o dependente emocional aceita se submeter a abusos, a traições, a injustiças, a violências e a toda sorte de maus tratos, porque o mais importante para ele é que o outro permaneça na vida dele, porque a permanência desse outro assegura algo. Então, a dependência emocional é uma relação de mão dupla, né? Ela traz, digamos, ganhos secundários para quem está vivendo, para quem está dentro desse processo. Então, o dependente emocional, ele tem muita dificuldade de se libertar justamente porque ele não quer abrir mão desses ganhos. Ele não quer se responsabilizar pela perda, talvez, daquela pessoa que mesmo maltratando, mesmo subjugando, continua ali e em algum momento, de alguma forma, aquela pessoa vai me servir. Então a dependência emocional é uma coisa que atinge diretamente a nossa dignidade humana, né? Porque a gente abre mão dessa dignidade em nome de uma fantasia que a gente criou na nossa mente de que aquele outro é uma divindade e que a gente precisa desesperadamente dele. Se a gente observar bem, é um comportamento bastante infantil, né? As crianças geralmente fazem isso, porque as crianças precisam de um pai e de uma mãe para garantir que as coisas fiquem tranquilas e confortáveis. A criança não trabalha, a criança não tem responsabilidade, a criança, a vida dela é garantida por alguém, né? Que são esses pais. Então, nós trazemos dessa infância todas essas marcas de carências, de abusos, de maus tratos que a gente tolerou para fazer com que os pais da gente amassem a gente o máximo possível e para que nós fôssemos os melhores filhos possíveis, para que eles estivessem sempre ali, cuidando, garantindo o sustento, a providência e etc. Então, quando a gente está numa relação onde a gente se percebe dependente emocional, a gente deve sempre se perguntar quais são os ganhos que estão por trás disso. E a gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo e, em algum momento, assumir a responsabilidade de se oferecer aquilo que até então se terceirizava para que uma outra pessoa oferecesse esses ganhos, né? Ou seja, se dentro da relação o que me mantém num ciclo de dependência emocional é tolerar um certo abuso emocional, por exemplo, uma pessoa que grita, que xinga, que agride com as palavras, para que essa pessoa me leve sempre para passear e pague tudo, né? Se for coisas nesse sentido, a gente precisa, mais cedo ou mais tarde,
assumir a responsabilidade de se pagar tudo e trabalhar para isso. Porque, gente, quando nós toleramos a perca da nossa dignidade por qualquer que seja o ganho secundário, ou seja, quando nós permitimos que os outros agridam a gente, quer seja fisicamente, quer seja com palavras, quando a gente permite que os outros gritem com a gente, que os outros subjuguem a gente, que os outros condenem a gente, e a gente assiste tudo isso assim passivamente e não reage, não toma uma providência, que seja se afastar desse outro ou exigir respeito, quando a gente não está nessa vibe, quando a gente está aceitando, tolerando os abusos, isso significa que a gente está abrindo mão da nossa dignidade. E quem perde a dignidade já perdeu tudo. Então não há nada a mais que possa ser perdido, porque a dignidade humana é o que traz toda a providência, todo o sustento, todo o amparo, todo o amor, tudo aquilo que a gente precisa. A gente só encontra de fato se a gente for digno, porque isso não vem do mundo, isso vem do céu, né? Isso vem de Deus, para cada um, de acordo com a capacidade de cada um de se responsabilizar por isso e de assumir o compromisso de cuidar de si mesmo, de amar a si mesmo, de entregar para si mesmo aquilo que talvez fosse entregue aos outros. O dependente emocional, ele faz muito isso, ele entrega todo o amor do mundo para os outros, todo carinho, toda dedicação, toda presença, tudo que ele pode entregar, ele entrega, mas para si mesmo ele não entrega quase nada. Eu acho que ele entrega totalmente o oposto na maioria das vezes. Ele entrega cobranças, ele entrega julgamentos, ele entrega autoagressões, né, de todos os tipos. Ele se entrega tudo aquilo que ele não merece e entrega para o outro tudo aquilo que talvez o outro naquele momento não esteja fazendo por onde merecer. Então a gente precisa ter essa noção de que a nossa dignidade, ela vale ouro, de que a nossa dignidade não está à venda, de que nós temos a capacidade dentro de cada um de nós de sermos felizes e de nos fazermos felizes. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. É isso, gente. Essa é a cura. A cura é quando a gente se entrega àquilo que a gente espera dos outros. A cura é quando a gente deixa de esperar qualquer coisa de qualquer pessoa e entenda que, antes de tudo, é nossa responsabilidade nos amarmos, nos cuidarmos, nos sustentarmos, nos protegermos, porque os nossos pais fizeram isso muito tempo por nós. Eles cuidaram, eles protegeram, eles amaram, cada um do seu jeito, dentro das suas possibilidades. E eles fizeram isso para nos ensinar que quando fôssemos adultos e responsáveis por nós mesmos, nós deveríamos dar continuidade a esses cuidados. A gente deveria continuar se cuidando, se amando, se protegendo. Todas as vezes que você se permitir ou se perceber uma situação de violência, de abuso, de injustiça, de maus tratos, se pergunte: será que os meus pais fizeram tanto por mim para que quando eu me tornasse uma pessoa adulta eu permitisse isso? Será que eu mereço isso? Em nome de que eu permito que isso aconteça comigo, né? E uma mágica acontece, porque o dependente emocional é uma pessoa muito carente. Ele quer que os outros olhem para ele, estejam com ele o tempo inteiro. Mas isso não acontece até que essa pessoa aprenda a se amar, se respeitar, se valorizar, se tratar da melhor forma possível, para que aí ela brilhe. E esse brilho atraia quem quer que esteja por perto. Então, não é sobre correr atrás das borboletas, é sobre cuidar do seu jardim e acreditar que elas virão atrás de você. E elas virão atrás de você através de você. Olha que lindo.